O trabalho do Fernando Diniz no Cruzeiro não foi bom. Beleza. Quantos jogos foram? 20? Então o Cruzeiro contratou errado. Ou o Cruzeiro não teve paciência. Eu acho que o Cruzeiro demitiu o Diniz. Não estou dizendo que o Diniz estava trabalhando maravilhosamente bem. Mas o Cruzeiro quer o resultado antes do trabalho. Sim. O único lugar que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Galera, não esqueça que tá rolando o cupom. As meninas me mandaram aqui lá da Hering, é o cupom BARBA15. Cupom BARBA15 no site da Hering, tá bom? Eu tô com essa camisa de qualidade, tá bom? E a Hering, né, tradicional, mais tradicional que a Hering não existe. Então vale a pena, eu recomendo, beleza? E concordo com o Tarek, né? Mas eu tenho essa impressão. E o Bruno Laurenti mandou aqui um superchat e falou assim: o maior inimigo da formação de treinadores do Brasil é o calendário. No profissional, engessa os sistemas pelo resultadismo. Na base, é pragmático em busca de título, que não deveria ser o maior objetivo. Você acha que o maior inimigo da formação é o calendário ou são os dirigentes? Eu acho que somos nós, todos. Porque o torcedor futebol também. A imprensa. A imprensa acusa o resultadismo quando derruba um técnico e acusa que não tem resultadismo quando perde o jogo. Sim. Entendeu? O cara passa 3 jogos sem ganhar porque o time tá jogando mal. Não. Vamos analisar o que tá acontecendo. Por que contratou tal técnico? A gente não vai acertar o tempo inteiro. Eu não sou profeta para dizer se o Neymar vai dar certo no Santos ou se não vai. Uhum. Eu posso dizer que ele não tem conseguido jogar nos últimos 2 anos. Isso não significa que ele não vai jogar no próximo ano. Eu não posso dizer que o Flamengo contratou errado o Felipe Luiz ou contratou certo. Se o Cruzeiro contratar o Leonardo Jardim, que o Leonardo Jardim vai ser o cara ideal porque vai chegar aqui para dirigir o Gabigol. Né? O Leonardo Jardim dirigiu o Mbappé no Mônaco. Foi campeão francês com o Mônaco do Mbappé. Isso significa que vai dar certo no Cruzeiro? Não tem como dizer. Mas também a gente não precisa dizer a imprensa... Eu odeio o sujeito indeterminado. Odeio o sujeito... Você já me deu um esporro por isso. Lembra da questão lá do... Estão dizendo... Os jornalistas mentem. Que jornalista? O PVC me ligou. Que jornalista? Ele tem que falar, pô. Senão tá atingindo todo mundo. As pessoas não são críticas com fulano. Sim. Quais pessoas? Todas elas, inclusive eu. Bom, espera um pouquinho. E esse é um ponto que a gente tem. Dessa dificuldade de apontar nome e sobrenome. Uhum. O trabalho do Fernando Diniz no Cruzeiro não foi bom. Beleza. Quantos jogos foram? 20? Então o Cruzeiro contratou errado. Ou o Cruzeiro não teve paciência. Eu acho que o Cruzeiro demitiu o Diniz. Não estou dizendo que o Diniz estava trabalhando maravilhosamente bem. Mas o Cruzeiro quer o resultado antes do trabalho. Sim. O único lugar que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Sim, sem dúvida. Eu Gol concordo. do City. Gol do City? 1-1? Mas foi agora o gol? Não, eu me dei conta porque eu tinha tirado para economizar bateria. O teu é USB ou USB-C? O USB-C ou do Lightning antigo do iPhone? Esse aqui cabe? Então bota aqui, cabe. Mas ele tá sem internet, ele tá sem... Vê aí, não sei se cabe. Eu não sei também. Mas eu não pego o meu tá aí na minha bolsa. Não cabe. Não tem problema, deixa aqui. Tá. Não, deixa aqui. Se eu pegar minha bolsa, tá pesada. Deixa quieto, tem bateria aqui ainda. Essa questão dos técnicos, né? Aliás, eu ia agradecer a dica do Inteligência Visual que tá falando que eu tô muito preocupado com as perguntas. Não, eu tô trazendo as perguntas e conversando com o PVC, cara. Não é uma entrevista, é um bate-papo. Eu fico falando pra caramba. Não, porra, lógico que eu tô aproveitando a jornada, você tá maluco, pô. Mas obrigado pela dica, pela dica que você mandou pra gente. Mas o superchat a gente lê de qualquer jeito, então eu tenho que parar. Não vou parar a pergunta se não tiver a ver com superchat ou com a pergunta. Mas assim, nesse sentido, cara, eu fiquei muito satisfeito também com o que o Boto falou na chegada dele. Eu acho que foi um auê, um exagero todo, né? A recepção ao Boto, como se fosse um grande jogo, camisa 10 que vai entrar e vai fazer o gol. Não é isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei muito feliz quando ele fala que
eu não sei se você concorda, queria saber o que você acha, dessa questão de formação mesmo. Que ele falou no início na primeira entrevista coletiva dele, ele falou sobre formação de jogadores e de técnicos no futebol brasileiro, né? Obviamente você tem a memória muito melhor que a minha, mesmo eu sendo um pouco mais novo que você, mas ele falou sobre isso. Ele falou que a gente está muito preocupado em fazer para vender, fazer para fora, e não olha para dentro, fica preocupado com o que o cara vai render lá fora, e aí a gente perde grandes jogadores, formação aqui. O Brasil sempre ensinou a Europa, né? Ou sempre exportou jogadores para a Europa. Eu tive com o Melo também, o Melo, né, que trabalhou com o Luxemburgo aqui. Antônio Melo. E a gente falou sobre isso, cara. O jogador, o europeu sempre reclamou do jogador brasileiro, que disse que era descompromissado e não evoluía, e não tinha conhecimento tático. Mas sempre contratou os descompromissados e sem evolução tática, porque quebra a linha, porque, né, tem a capacidade de improviso. A gente estava perdendo isso. Você concorda com o Boto? Você gostou dessa avaliação? Você acha que... Eu acho que às vezes a gente vai num caminho que não é exatamente o caminho. Eu acho que... Eu fui falar com o João Paulo Sampaio sobre isso. Uhum. E o João Paulo Sampaio... Que quase foi pro Flamengo, né? Quase foi pro Flamengo, não. Mas o Flamengo quis. Melhor dizendo. O João Paulo tem um pensamento parecido com o do Boto, mas eu acho que é um pouco simplista. Sabe que o João Paulo Sampaio criou na Academia 2, que é em Guarulhos, um campo que é um campo de terra e com uma placa que é proibido ter técnico. Entra lá e joga. Que é para você aprender a jogar no terreno ruim, no terreno bom. Pelada. Jogar pelada. Uhum. Eu acho que faz sentido. Mas eu acho que é um pouco simplista você dizer que o brasileiro precisa voltar ao seu origem de jogar na beira do rio. Não é só isso. Acho que tem um conhecimento, claro. Tem um conhecimento do jogo. O jogo encurtou. O campo ficou menor. E o campo ficou menor. O Vanderlei Luxemburgo tem uma tese que o campo ficou maior por causa do tiro de meta, que agora não precisa sair da grande área. Então você bate dentro da grande área, então você tem mais terreno para jogar. Sim. Só que mesmo assim, a tua linha de ataque bem marcar aqui, o teu campo fica encurtado para 20 metros. Sim. Você joga nesses 20 metros. Você joga num terreno, numa quadra de futsal. Sim. Quadras de futsal num espaço de 105 metros. Então você precisa ter um conhecimento de jogo maior. Sim. Mas eu acho que, de fato, tem uma coisa, desde os anos 2000, quando o Fernando Carvalho assumiu o Internacional, e o Fernando Carvalho queria fazer uma linha de formação de jogadores especiais, que eram Nilmar, Daniel Carvalho, e que esses jogadores seriam vendidos muito caro, porque eram muito talentosos. Enquanto isso, ele fazia uma linha de jogadores mais medianos, que era para vender. E isso não é bom. Eu tenho que formar bom jogador. Se eu tiver bons jogadores, alguém vai querer comprar. Lógico. Ou eu vou ser campeão com eles. Lógico. Então, eu acho que, de fato, tem um pedaço desse vício do futebol brasileiro ter virado um país exportador e que você quer fazer o jogador tipo exportação. Isso é péssimo. Também acho. Eu planto o café que vai ser industrializado na Alemanha. Não. Eu planto o café. Se o alemão vier aqui comprar meu café para industrializar lá, é problema dele. Isso, também acho. Eu acho que é esse aqui. Esse é um ponto. Outra coisa que eu gostei muito do que o Boto falou, que vai ao encontro de uma coisa que o Fernando Carvalho falava corretamente nos anos 2000, Fernando Carvalho dizia: aeroporto não é lugar para ir buscar jogador contratado. É lugar para ir buscar jogador campeão. E o Boto falou isso de uma forma mais expressiva, quando ele disse: a torcida não tem que comemorar em janeiro, tem que comemorar em dezembro. Isso. E ele tem toda a razão. Isso. Mas só que só tem um detalhe, né? O Fernando Carvalho foi buscar jogador no aeroporto. Que foi o Fernandão. Mas ele não foi buscar. A torcida não foi buscar no aeroporto. A torcida. Não o dirigente. Porque ele foi lá buscar. O Fernandão vinha... Você sabe da história. Sim, o Fernandão vinha pro Flamengo, ele foi lá. Não, você não vai. Mas ele não queria que a torcida fosse buscar jogador no aeroporto. Não, entendi. Ele queria que a torcida fosse buscar o time campeão. E foi. Inclusive, foi festejar o Gabiru. Sim, é verdade. Cara, tem muita nuance, né? O futebol não é simples.
Mas talvez esse modo, né, de exportação, modo de você ver o que está dando certo na Europa e querer criar, atrapalha muito aqui o Brasil, assim, em termos de talento mesmo. A gente perde talento. Eu acho que a gente perde talento por outro motivo também, Barra. Qual? Falta de cultura. Então, Portugal é um país de 11 milhões de habitantes que faz jogador para exportar. Só que ele não faz jogador com a preocupação de exportar, ele faz jogador hoje com a preocupação de ter bons jogadores. Aí ele faz um jogador pequenininho como o Bernardo Silva, que joga em todos os lugares do campo, em todas as posições do campo, e é vendido pelo Benfica pro Manchester City. O Bernardo Silva quase não foi escalado pelo Jorge Jesus no Benfica. E vai fazer um sucesso estrondoso no Manchester City. Se você descobre jogadores e revela jogadores como Rubem Dias, que é um zagueiro forte, Antônio Silva, que é o zagueiro do Benfica que não foi vendido ainda, como o Bernardo Silva, como o Nuno Mendes, como o Bruno Fernandes, como o Gonçalo, como o Cristiano Ronaldo foi. Mas assim, você revela jogadores de todo tipo em Portugal. Rafael Leão. E você está formando jogadores para Benfica, Porto e Sporting, revelam jogadores pensando que vão vender. Porque Portugal é um país de 11 milhões de habitantes. Sim. Portugal tem menos gente do que a cidade de São Paulo. Sim. É assustador. E eles conseguem hoje, que não conseguiam no passado, vender jogadores com uma facilidade absurda. Só que eles não estão pensando em formar um William Carvalho, que é um volante forte. Sim. Em Renato Sanches, que é um volante forte. Eles estão pensando em formar o bom jogador. E o Brasil talvez não esteja. Acho que o Brasil voltou a pensar em formar o bom jogador. Agora. Acho que passou um período que estava pensando em formar Perdigão em vez de formar Nilmar. Mas você vendia o Nilmar. O Internacional vendeu o Nilmar pro Lyon. Sim. Eu, por exemplo, eu tenho muita preocupação. Eu não sei se... Você falou do Bernardo Silva, né? Gol do City, 2-1. Gol de quem? Não vi quem fez. Bom. Tem que olhar pra você, não olhar pro jogo. Não, muito obrigado. Obrigado pela atenção disposta. Mas quando a gente fala, por exemplo, de jogadores pequenos ou então, sei lá, jogadores que são baixos, né? E que hoje talvez não sejam tão formados como eram antigamente. Eu tenho dúvida se a gente tivesse um Messi no futebol brasileiro, a gente daria oportunidade para ele em clube grande ou ele teria oportunidade lá. E o Estevão? O Estevão é do tamanho do Messi? O Estevão é mais ou menos o tamanho do Messi. É? Fininho, magrinho. Mas é um também. Não, o Neymar quando apareceu... Bom, o Messi também é um, né? Claro. O Neymar quando apareceu, que o Vanderlei chamava de filé de borboleta. O Neymar não tinha esse corpo que ele tem hoje. Não tinha. Mas o Neymar, o pessoal já falava dele desde que ele tinha 10, 11 anos. E o Robinho? O Robinho também era magrinho. E o Iranildo? Mas o Iranildo não foi pra Europa. Não foi porque não aconteceu, mas ele jogou aqui. Jogou bem, né? É verdade. Você tem alguns nomes, sim. Mas eu acho que antigamente era mais... Você dependia mais do talento do que da força, entendeu? Para poder vencer num clube. Eu acho isso. Hoje em dia... E aí você vê, por exemplo, o Arrascaeta, né? O Arrascaeta é um exemplo disso. Não que ele seja baixo, ele não é tão baixo assim. Eu acho que ele é mais alto que o Messi, é um pouco mais alto que eu. Mas ele é super talentoso e não teve espaço na Europa, por exemplo. Porque ele não é um jogador, assim, ele não teve espaço em Copa do Mundo. Ele não foi titular do Uruguai na Copa do Mundo. Quem reclamava disso? A torcida do Flamengo. Sim. Porque ele não teve nível de jogar como a Copa do Mundo, na opinião do técnico do Uruguai, dos técnicos do Uruguai, que era o Tabárez e depois o Diego Alonso, e depois o Bielsa. Uhum. O De Arrascaeta nunca foi titular absoluto da seleção uruguaia. Mas isso foi injusto, na sua opinião? Não, acho que não. Se você tivesse um trabalho de 10 anos com o mesmo técnico e esse mesmo técnico nunca te escalasse, você podia dizer, ele foi injusto comigo. Mas se você passa 3 técnicos diferentes e você não consegue ser titular absoluto, tem alguma coisa que não está no técnico, está em você.
E por que o Arrascaeta sobra aqui no futebol brasileiro? Sobra assim, ele joga muito bem, ele consegue jogar tão bem assim no Flamengo, foi bem no Cruzeiro. Ele conseguiu ter uma boa adaptação para um jogo no Brasil que é mais físico do que o jogo uruguaio e é menos competitivo do que um jogo de Copa do Mundo e Champions League. Não dá para ter certeza de que é isso, porque, por exemplo, se eu dizer assim, o Oscar voltou da China agora e a gente estava perguntando, o Oscar vai dar certo no Brasil depois de 7 anos na China? A gente não sabe disso ainda, mas o primeiro clássico que ele fez, ele foi muito bem. Assim como quando ele foi para o Chelsea, saindo do Internacional, e a gente dizia assim, pô, mas o jogador que sai do Campeonato Brasileiro em 2012, ele pode jogar bem a Champions League? Primeiro jogo que ele jogou de Champions League, ele meteu a bola no meio das pernas do Pirlo e fez um gol do meio da rua em cima do Buffon. Arrebentou com o jogo, foi melhor em campo no primeiro jogo de Champions League dele. Não é matemática, mas eu acho que o De Arrascaeta conseguiu, depois de um período difícil no primeiro ano dele no Cruzeiro, ele se adaptou ao futebol brasileiro de um modo a entender o jogo que se joga aqui. Mas o jogo que se joga aqui não é o jogo que se joga em Copa do Mundo nem em Champions League. Claro, evidente. Gostou desse corte? Então se inscreve no canal e ative as notificações. Temos também a SeguroBet, que é a bet mais segura do Brasil, com o segundo link na descrição, porque o primeiro link na descrição é o site da Hering, né? E a gente também tá com uma... Não é uma mentoria, é uma mentoria, não é uma mentoria, é um workshop, né, exclusivo para 10 pessoas que quiserem aprender como fazer o podcast. Eu vou dar 5 aulas, não presenciais porque não vai dar, mas individuais, tá bom? Para cada um que quiser, são apenas 10 vagas.